Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Seja bem-vindo a mais um podcast Religare. Aqui eu sou Matheus Darain, responsável por esse canal, por trazer essas ideias de fazer as pessoas questionarem quem elas são, o que elas estão fazendo aqui. Se a gente refletir um pouquinho quem nós somos e a gente procurar ser pessoas melhores, cara, para mim o objetivo desse canal já valeu. Se for uma pessoa, para mim já tá valendo, né? E hoje foi um podcast incrível com a Ceci, que, uma amiga minha lá da Nova Acrópole, estudamos juntos, refletimos juntos, e uma taróloga. Falamos sobre todo o tarô, a origem do tarô. Tiramos cartas aqui do canal, sabendo como que vai ser a trajetória. Será que a gente vai conseguir bancar a nossa essência aqui, esse nosso objetivo que eu disse aqui no começo? Falamos aqui sobre Jung e o tarô, um pouquinho da jornada arquetípica, sobre a jornada do herói. Então, assim, toda essa base, assim, explorando um pouco a filosofia de vida dela, o caminhar espiritual dela, juntamente com o tarô, né? O que é o tarô? A gente tirar um pouco dessas amarras, desses preconceitos que falam sobre o tarô e procurar entender na essência o que é essa ferramenta de autoconhecimento. Como tantas outras que existem, existe o tarô. E o tarô traz símbolos que, se tivermos consciência e dispostos a explorar esses símbolos a fundo, tenho certeza que dá pra gente ser seres humanos melhores e com mais atitude nessa vida. Então, vai rodar aí, fica aí com o podcast. Valeu! Seja bem-vinda, Ceci. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. É muito boa a sua ideia de trazer, assim, pessoas que buscam, né, a espiritualidade. Isso é muito importante, dar voz para várias correntes, várias religiões. Porque no final eu acho que todas buscam a mesma coisa. A gente fica num mundo que às vezes se apega a certa forma e esse espaço é justamente para mostrar que existem diferentes formas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o tarô. Cara, trouxemos o próprio João Pedro, que você disse que você viu, falando do cristianismo. Aqui a ideia é justamente mostrar que existem várias formas e muitas pessoas se conectam com diferentes formas, né? Exatamente. Até a gente, na própria Nova Acrópole, se conectou um pouco com essa ideia. Sim, tem um estudo, conhece várias religiões, né? Ela é uma forma, né? Exatamente. Não é o fim por si mesmo. Mas é isso, Ceci. Obrigado aí por você ter topado participar. Pô, pra mim é um privilégio aí ter você aqui no canal. E assim, me conta um pouquinho sobre você. Quem é a Cecília na fila do pão? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Porque... De milhões, né? De milhões. É uma pergunta de milhões, porque é fácil falar sobre minha idade, onde eu moro, minhas conquistas. Trabalho, exatamente. Bom, meu nome é Cecília, tenho 42 anos... 41, olha, ficando mais velha aqui. Moro em Jundiaí, não moro aqui em São Paulo. E estudo filosofia, conheci o Matheus lá, mas também faço faculdade. Mas assim... Faculdade do quê? Letras. Olha, que legal. Mas eu tô buscando saber quem é essa Cecília mesmo, sabe? Né? O motivo de eu estar aqui. Então, eu diria que eu sou uma buscadora, uma idealista também, que acredita no mundo melhor. E é isso, estou buscando formas de alcançar esse mundo melhor. E é interessante você falar isso, né, Ceci? Porque assim, estudo letras, estudo isso, estudo aquilo, mas existe aquela faculdade que é a vida, né? É a vida. E não existe um curso online de vida, né? Olha, eu tenho um curso aqui que fala sobre a vida, que você tem que seguir isso. Não, porque o seu caminho é diferente do meu. Exatamente. Que é diferente da Gi, que é diferente de outras pessoas. E ele não é melhor nem pior, né? Ele é apenas o caminho que deve ser. Ainda mais se a gente considerar, assim, né? Essa questão de, vamos dizer, reencarnação, de outras vidas. Cada um tem o seu papel, e mesmo se a gente não considerar isso, cada um tem o seu papel aqui com a humanidade, né? Sim, exatamente. Não tem uma receita de bolo, olha, você faz dessa forma que você consegue, não. Porque cada um é diferente mesmo. Total. E ô, Ceci, me diz assim, como começou aquela Ceci que de alguma forma, não sei se você sempre acreditou, vamos dizer, nesse algo mais sutil, que existia coisas na vida, assim, além desse plano material? Sim. Como começou, né? Eu acho que foi na minha infância. Meu pai sempre gostou muito de ler. E conforme a gente estava conversando antes, né? Ele é da Ordem Rosa Cruz. Então, ele sempre acreditou, da Umbanda também, no misticismo e tal.
E o meu primeiro... Buscador também. É um buscador. Meu primeiro contato foi assim, eu era criança, tinha acabado de ser alfabetizada, então não lembro a idade, mas acredito que tinha entre 7 e 8 anos. E eu gostava de ler. E ficava olhando lá os livros. E me chamou a atenção 4 livros de capa azul, chamado Ciências Ocultas. Da Rosa Cruz? Não da Rosa Cruz, assim. Mas ele buscava, né? Sempre buscou. Uma coleção, não lembro de quem eu era criança. Eu acho que ele tem até hoje. Ele é vivo, seu pai? Graças a Deus. E um buscador ainda? E um buscador ainda, sempre. Chamado Ciências Ocultas. E é engraçado, porque eu acho que eu já vim com né? Porque aquilo me chamou a atenção. Para talvez outra criança da minha idade não chamaria. E eu lembro que eu abri, vi lá sobre astrologia, cartomancia. E eu achei sensacional. Assim, então foi meu primeiro contato, sabe? Eu falei, mas como é que essas coisas funcionam? E eu lembro de um episódio que tava toda a minha família na sala da minha avó. E a gente tava vendo esse livro sobre astrologia e cada um falava, meu signo é tal, tem tudo a ver e tal. E a partir daí eu acho que eu já comecei a me interessar, me identificar, interessar pelo assunto. E também eu tenho uma tia que é cartomante. E eu lembro que eu ficava impressionada, né? Ela não é mais viva, tá? Mas lê tarô? Não, ela lia carta, baralho comum. Que legal. Comum você diz, tipo... aquele zap, normal de jogar de paus. truco. Sério? Exatamente. E ela lia, e eu lembro que eu era adolescente... E teve um episódio, eu tinha uns 13 anos, cheguei lá, ela virou a carta e falou, você tá apaixonada? E eu tava apaixonadinha. E eu falava, meu Deus, mas eu queria entender como é que isso funciona, sabe? Então, a partir daí, eu sempre procurei. Eu acho que depois, na minha adolescência, eu dei uma afastada, justamente por, sabe, querer me formar, normal trabalhar. Também, né? Jung fala um pouco disso, fala que tem a fase que a gente volta para buscar, sabe, esse encontro conosco mesmo, né? E às vezes não era o momento, né? Às não vezes era. Assim, se apresenta aquela ideia para você, mas ainda não é o momento. Mas aquilo já entra, vamos dizer, no seu Isso já inconsciente. tá ali, que nem eu falei, de onde que veio aquilo? Provavelmente eu já tinha tido algum contato e tô continuando ele, né? Tô evoluindo ele nessa vida. E daí eu dei uma afastada, assim, eu lembro que nessa época não buscava tanto. Casei, tive filhos e tal. Mas depois isso voltou, né? Passei uma fase da minha vida, assim, que eu acho que eu tive uma crise existencial. Que é normal, né? Me parece para os buscadores... A crise, né? Sei lá, se a gente for trazer a ideia da dor, do sofrimento, né? Buda diz muito sobre isso, né? Que ela é inerente nesse plano físico. Então, assim, essas crises muitas vezes, assim, se a gente olhar, igual a gente estava conversando aqui antes, né? Olhar por uma ótica mais ampla, é aquilo que te faz ser o que você é hoje, né? Naquele momento pode ser uma... Cara, por que isso, né? Porque o tarô fala total sobre isso. Total. E foi aí que eu comecei, acho que numa ânsia de entender o que estava acontecendo, até mesmo num primeiro momento de tentar adivinhar o futuro mesmo. Será que as coisas vão piorar? Será que vai dar tudo errado? Com você, lendo com você. Lendo comigo. Aí eu me aproximei, comecei a... Na verdade, eu nunca fiz um curso mesmo de tarô. Não um curso pago. Eu acho que tem bastante material legal na internet pra gente acessar, estudar. Então, eu sou uma autodidata do tarô, porém... E aprendendo com as cartas. Aprendendo também, com as cartas, as próprias cartas conversam com a gente. Porém, assim, é tudo com muito amor, sabe? Minha relação com as cartas, assim, é muito, que nem eu falei, muito genuína, né? Minha busca. E foi nessa fase, já quase por volta, depois dos 30, que eu comecei. Aí, tipo, até hoje. Aí eu comecei, pra mim mesmo, conhecer as cartas... Livros, né? Buscar livros. Tanto depois a gente fala um pouquinho deles para quem tiver interessado, né? Eu nem apresentei também os livros, ó. Você jogar aqui no plano aberto, alguns livros aqui de tarô, tanto do Jung, A Jornada do Herói e 2 tipos de tarô que a gente ainda vai explorar daqui a pouco. Exatamente. Mas... Então, e foi assim, e daí eu comecei para mim mesmo ter esse contato, conhecer, né? Primeiro você precisa conhecer com você, para depois... Aí comecei a jogar
E tem vários amigos que me procuram. Não é minha profissão mesmo hoje É oficial. a profissão de alma, podemos De dizer. de alma. É aquela que me faz feliz. Exatamente. E daí tem muitos livros interessantes também a respeito. E, tipo, eu estudo muito. E o tarô, você pode estudar anos, mas sempre vai ter algo mais a te ensinar, sabe? Até porque é símbolos, né? É uma coisa símbolos, subjetiva, exatamente, né? exatamente. A gente, nesse mundo concreto, a gente acha que a carta do louco, ela quer dizer que você é louco ou que você é isso. Não, ela pode Muito remeter, rasa, né? tanto as duas polaridades da coisa, Exatamente. É, tem sempre... cada carta, né? Assim como tudo desse mundo, tem o lado luz e o lado sombra. Aí depende do contexto, com outras cartas, ou até mesmo da intuição, como acho que eu já comentei com você, né? Legal. Na hora que você joga ali, parece que vem aquilo. Olha, é isso, vai por esse caminho. E daí você começa a desenvolver com o consulente e realmente você começa a ver que tava certo, sabe? A sua intuição. É bem legal mesmo. A sua, enquanto, vamos dizer, da pessoa que interpreta as cartas e da outra pessoa, as duas intuições estão ali trabalhando? Sim, porque o consulente ele vai constatar... O consulente é quem, no caso, vamos dizer, eu estou tirando com você, eu sou o consulente. Isso, você é o consulente. Ele vai constatar aquilo que você, né, intuiu. Ele vai falar, olha, realmente. Então, tem várias tiragens que isso acontece. Às vezes a pessoa não me fala nada, eu começo a ver... Peraí. Aí você vai entendendo o contexto da carta e realmente você fala assim, olha... Depois que a pessoa te fala, né? Você fala assim, realmente era isso. Então dá para entender aqui que assim, você teve essa primeira conexão aí, ali, vamos dizer, com a sua tia, com seu pai, mas a chave, não diria a chave, mas o momento que assim veio para ficar foi o tarô com você. Quando você começou a fazer isso com você mesma e imagino que começou a ter alguns insights ali sobre isso. Exatamente, com certeza. Legal. Foi, né? Porque, que nem eu falei, é uma coisa que só vai se expandindo. Você começa a estudar cada arcano e você começa a refletir sobre a sua vida. Como aquele arcano, trabalha na sua vida, por exemplo. E o que você precisa fazer também para alcançar o lado luz. Às vezes você está no lado sombra de um arcano, né? Então, entendi. Então, você pega aquele arcano e você, vamos dizer, no seu momento de vida, se você está mais para o lado luz ou para o lado sombra e como você consegue trabalhar para, vamos dizer, transformar... Transformar. Isso mesmo. Sua personalidade. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante, que todos, né, através da numerologia, tem o arcano regente. Feito através da a nossa data de nascimento. Se der até 22, você considera, porque são 22 arcanos maiores. Aí você considera um número. E o meu arcano regente é os amantes, que é os enamorados, né? No Marcelo é os enamorados e no Waite é os amantes. O meu desafio, escolhas. E tipo assim, realmente é isso, sabe? Sempre que eu tenho que escolher, porque quando você tem que fazer uma escolha, você tem que sacrificar algo. Isso pra mim é muito difícil. Aí quando eu descobri, né, eu falei, tem tudo a ver comigo. Interessante isso. Então, existe um arcano maior ou algum arcano que ele rege, vamos dizer, a sua personalidade aqui nesse plano. Isso, a nossa encarnação. E tem um anual, por exemplo, esse ano eu tô no arcano do pendurado. Que é um ano, pra mim, que eu tenho que mudar a perspectiva em relação a algumas coisas, sabe? E isso, como que se dá, esse anual? Você tira normal ou tem alguma... eu algo somo a minha data de nascimento, dia e mês, e o ano. E o ano, quando você diz, sei lá... que nós estamos em 2024, por exemplo. Então, a soma 10, né? Que meu aniversário é 10 de dezembro, sou sagitariana. 10/12 de 2024. Não lembro que número que dá, mas eu sei que reduzindo chega no 12,
que é o arcano pendurado. E você vai reduzindo, tipo, 24, você não vai somar 2024, você vai... Aliás, você soma... Eu somo tudo, se soma... der até 22, porque são 22 Entendi. arcanos, então dando até 22, ok. Se der mais, aí você vai reduzindo, Legal. né, pra chegar no arcano. Ô, Ceci, entrando agora um pouquinho no tarô, né? Você disse dos arcanos, assim. Então, existe o arcano maior, que vamos dizer... Existe o arcano maior e o menor. Existe alguma diferença muito grande, assim? Um vai ter uma atuação mais forte na sua vida? Como que funciona isso? Sim, eu acho, tem o tarô, tanto de Waite como de Marselha. Eu trouxe também aqui o Lenormand, que daí ele não tem essa de arcanos maiores e menores. Joga na fechadinha aqui para mostrar. Isso aqui. Exatamente. Então, os menores é um complemento, na minha visão, né, para os arcanos maiores. São os 4 naipes, os menores, tá? A gente falou um pouco dos maiores, eu vou falar dos menores. Então, são 4 naipes, né? Cada naipe vai representar um elemento. Da natureza, tipo fogo. Então, o de espadas é o ar, né? O de fogo é o de paus, o de ouros é a terra e o de água é de copas. Exatamente. E eles, assim como o próprio símbolo diz, ele já tem um pouco a ver com isso, né? Vamos Exatamente, supor, total. O ar, você pode estar num momento mais aéreo ou estar nesse lado mais etéreo da sua vida. Exatamente. Vai estar atuando nisso. O ar, na verdade, no tarô, ele fala muito do nosso mental. Mas mais no mental inferior, sabe? Mental inferior. Ou seja, aquilo que bagunça. Exatamente. Tanto é que quando vira a carta de espadas é uma das mais temidas, assim, os naipes de espadas são os mais temidos. Já o de copas é mais tranquilo, porque ele fala das emoções, né? Copas é o? Copas é das emoções. Copas é o... de água, perdão. É a água que está relacionada às nossas emoções, na verdade, né? E é isso, é um complemento também, né? Mas é bem interessante. Mas assim... Daí tem Pode falar, perdão. Não, daí tem a corte, né? Que daí tem as 10 cartas, o as, mais 9 cartas, né? E tem também o pajem, cavaleiros, e o rei e a rainha de cada naipe. E eles são os menores ainda? São os menores, isso. Entendi. Eles compõem os menores. Eles não necessariamente... Eles estão associados a algum dos elementos ou não? Sim. Sempre estão associados? Sempre vai ter a rainha, o rei de copas, a rainha, o rei de ouros. Vai ter rei e rainha para todos. Que são as cartas da corte, né, que chama daí. Legal. E aí a gente entra aqui nos arcanos maiores, que pelo que eu estou entendendo aqui, ele é a base tanto dessa tiragem e a base para você compreender um pouco esse seu papel, seja da pessoa aí... Sim, aí sim é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Serve para tiragem, mas você pode meditar cada carta, porque cada carta vai te remeter a uma situação, uma fase da vida, a sua personalidade. É isso. Que interessante. E cada um desses arcanos maiores, eles estão falando sobre algo. Assim, cada um tem um simbolismo totalmente diferente e eles vão falar sobre aquela intenção que você botou ou não, ele é sempre geral. Vamos supor, eu estou botando uma intenção aqui para trabalho. Essa carta ela vai ter a ver com trabalho, ou não necessariamente? Não necessariamente. Ela tem a ver com sua energia ali. Exatamente. Já me perguntaram assim, mas numa tiragem, por exemplo... Vamos colocar os arcanos menores, voltando um pouco que a gente estava falando, né? Como Copa fala das emoções, geralmente em tiragem sobre relações, sai copas. Mas daí me perguntaram, mas pode sair ouros? Mas pode sair... Claro, porque o seu mental pode influenciar nas suas relações, né? Então, vai sair a carta que tiver que sair e cabe a nós. E eu fico refletindo aqui, né? Fazer essa interpretação. Às vezes você tem uma intenção para aquela carta, né? Mas assim, se aquilo está trabalhando nesses corpos sutis, não necessariamente a intenção que você está falando é que você está emanando, né? Então, tem muito mais com o que você está emanando ali do que propriamente a palavra que você soltou, que eu soltei aqui para você, trabalho. Mas eu estou emanando aqui uma energia, sei lá, de relacionamento, de vida, sei lá.
Então é muito mais... Por isso que o simbolismo ali acaba sendo bem subjetivo, né? Sim, exatamente. Por isso que essa interpretação, ela varia, né? Tanto de pessoa para pessoa, como do próprio momento ali, né? Da tiragem. Total. Por isso que eu falo, é momento. Momento. Tipo, uma carta que para você quer dizer A, para ela quer dizer B, por exemplo. São situações diferentes, contextos diferentes. Mas, que nem eu falei, parece que vem na hora, sabe? Você intui. E depois você pode clarificar também com outras cartas para ter uma visão assim mais... E eu fico imaginando, né? O que se explica no tarô, assim, no senso comum, né? Já vem essa ideia de que vai adivinhar o futuro, que fala sobre isso, fala sobre aquilo, né? Esquece um pouco desse lado do autoconhecimento, dessa essência que me parece, pelo menos, que é se conhecer, né? Eu até, a gente já trocou essa ideia, eu tô entrando um pouco nesse mundo, ainda zero profundo, assim, tirei algumas cartas e já dá pra ver que ela ressoa um pouco, assim, comigo, e mais do que ressoar no meu momento, me ajuda a perceber, né? O que aquela carta quer dizer, tanto no seu aspecto, igual você disse, luz como sombra, né? As suas, entre muitas aspas, aqui falando precauções, os medos, né? Até onde esse medo ele vai te frear e até onde você enfrentar esse medo traz uma expansão, né? Com certeza. E também, que nem eu falei, é que nossa energia meio que direciona a gente, né? E o tarô meio que capta isso. Então, por exemplo, é meio um alerta. Você está indo para esse caminho, a chance de acontecer isso é grande. Então, é que a sua energia vai te levando, ele capta. Então, é por isso que fala adivinhar o futuro. Mas, às vezes, chega a ser meio óbvio até, entendeu? Mas o tarô é muito mais que isso. E ele adivinha também o futuro? Conforme eu falei agora, né? Ele capta, né, a sua energia e você consegue ver as situações que estão ali rondando a vida do consulente para chegar. Tem algumas situações, por exemplo, que você fala algo para o consulente, alguma coisa positiva até, mas ele às vezes não acredita ou está muito ansioso, que parece que ele mesmo bloqueia aquilo. Bota um véu ali. Né, exatamente. Mas sim, dá para prever justamente por isso, né? Porque ele te mostra a energia do consulente, o que aquilo, aonde que tá levando aquilo, na verdade. E assim, né, consciência é uma coisa difícil, né? Tipo assim, muita gente não tá preparado para ter consciência sobre alguns assuntos, então é melhor você botar um véu, botar alguma capa ali para não enxergar, né? Então imagina quando você tá tirando para algumas pessoas, não é que você tá falando a mais ou a menos. Às vezes a pessoa não quer enxergar aquilo, e tudo bem também, né? Somos seres humanos, exatamente. né? Sim. Às vezes a pessoa não quer trabalhar com aquilo naquele momento, porque é difícil, né? É difícil. Tem pessoas, por exemplo, a maioria das perguntas é relacionada a relacionamento, a vida financeira. E às vezes você consegue enxergar e dar um toque, assim, olha, né? Tipo, tenta trabalhar a sua autoestima, sabe? Você consegue enxergar. Mas a pessoa parece que não quer ouvir aquilo. Quer ouvir assim, não, eu quero arrumar um namorado e ponto, digamos assim. Mas tem todo sabe, um por trás que ela precisa trabalhar nela para atrair uma relação boa. E não adianta, às vezes você mostra, a pessoa fica lá quebrando a cabeça até. Né? Porque assim, né? As pessoas, elas querem que o outro diga o caminho que ela tem para dizer. Por isso que existem as religiões, né? E quando eu falo, eu não digo num espaço de crítica à essência das religiões, o religare, mas ao que se transformou, né? Pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Então eu vou falar para você, você ouve e segue isso aí. Segue aí e é nóis. Mas aí esquece que assim, né, a espiritualidade é sobre elas mesmas, né? Você está interpretando e trazendo alguma reflexão para a pessoa para ela poder ser melhor e caminhar de acordo, vamos dizer, com o dharma dela, né? Uhum. A pessoa faz com o livre-arbítrio dela, né? Exatamente. Que nem eu falei, você tocou nesse assunto agora, né? E me lembrou. A gente tem que tomar cuidado para não usar também o tarô como muleta, sabe? Tipo, querendo, olha, vai por ali, não.
né? A carta dos enamorados fala sobre a escolha é nossa. Tipo, ele mostra, ó, se você for por esse caminho, é A, se você for por esse caminho, é B. Mas, assim, a escolha sempre vai ser da pessoa. E, às vezes, a pessoa quer que você fale, não, faz isso, isso, isso. Coisa que ela até sabe, muitas vezes, né? Mas ela quer ter essa confirmação para poder jogar a responsabilidade para o tarô. Entendeu? Joga pras cartas ali, porque por ela não vai seguir, né? Isso, exatamente. Exatamente. E é interessante, Ceci, até a gente pode explorar alguma carta, ou algumas cartas, sem explorar um pouquinho o simbolismo. Porque assim, eu fico olhando aqui, né? As cartas, elas têm, cara, diversas sutilezas ali, né? Que cada uma me parece que, assim, às vezes... tipo assim, eu até tirei recentemente a Roda da Fortuna, né? Tá falando sobre... Os altos e baixos. Os altos e baixos. Tá falando sobre, como que fala? Quando você vai falar do seu mapa astral, sou Capricórnio, sou isso, como que chama isso mesmo? Enfim, fala sobre o seu... De onde, sei lá, quando você nasceu, tipo, da sua personalidade, vamos exatamente. dizer assim. Então, pô... Eu queria falar um pouquinho, na verdade, sobre a torre, vai. Eu senti de falar sobre a torre, porque eu acho que eu é a mais temida do tarô. Eu tirei ela no começo do ano. Eu lembro que até conversei com você. Não sei se você lembra. Lembro. Olha, você olhou pra mim e falou, opa... E teve a ver um pouco, né? Acho que os acontecimentos. Total, né? Bom, a torre, vou puxar ela aqui, ó. Ah, tá. Perfeito. Bom, eu acho que de cara ela já assusta, né? Porque mostra aqui um raio caindo sobre uma torre e aqui as pessoas caindo mesmo, o raio. E pessoas me parecem de diferentes... uma azul, outra vermelho, assim, contrastantes. Contrastante, elas, né? Exatamente. Eu falei, né, agora há pouco, que para mim a torre, ela é um cai na real da vida. Porque ela vem para destruir tudo aquilo que não tem... Tudo aquilo que não é sólido, sabe? Ela pode ser externo, né? Tipo assim... Destruir algo... Sair de uma casa, você está saindo de uma casa para mudar para outra. Exatamente. A torre pode ser uma traição. Mas por que foi traído? Porque seu relacionamento não estava legal. Pode ser perder o emprego, né? Então, são várias situações que a torre aqui representa. Mas eu gosto da carta da torre. Porque assim... Porque depois, tipo, ela te dá um chacoalhão para você... parar e pensar, sabe? Refletir. O que eu preciso mudar por dentro? Né? O que eu não estava querendo enxergar? E é justamente aquele momento que você, quebra um pouquinho o seu ego, sabe? Sua vaidade. Te coloca mais humilde, ela te coloca. Você vê assim, às vezes você tá muito... Que nem eu falei, a carta do diabo que vem antes, né? Ela é a vaidade, representa a vaidade, um momento de vaidade seu, que você... Mostra a acho que cartinha, tá pessoal. No poder aqui, ó. Carta do diabo. Esse é o tarô de Waite, tá? No Marselha Diferente. E depois já vem a torre na seguida pra, tipo, não, né? Cai na real que todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo... E você já traz aqui um simbolismo claro para mim da luz e da sombra, né? Exatamente. Você está disposto a transformar? Vamos supor, você trouxe esse exemplo da traição. Vamos supor que essa traição, ela trouxe algo de que, assim, isso aqui não está bom, isso aqui está precisando de alguma mudança. Seja na separação ou seja na... Ah, não, putz, eu prefiro deixar como tá, vamos empurrando com a barriga ali. Essa me parece um pouco da sombra, né? E a luz é tipo assim, cara, não, preciso tomar uma ação. Olha, acabou aqui... Cara, acho que é melhor cada um seguir sua vida. O universo já tá me dando alguns sinais aqui. Exatamente. Mas a torre, geralmente, ela aparece quando você tá empurrando muito tempo uma situação com a barriga, que o universo fala, chega. Deu. Tá na hora dela se mexer, né? Porque a vida impulsiona a gente pra evolução, pro crescimento. Mesmo né? A gente coloca a gente no Dharma. Mesmo a gente não querendo. E, tipo, que nem esse livro, A Jornada do Herói, né? Que eu trouxe aqui. Ele traz um pouco isso. Porque, assim, ó... a carta do louco... Vou falar um pouco sobre a carta do louco. Ó.
Tá vendo aqui? O louco tá vindo aqui, ó, trazendo só uma trouxinha, entendeu? No alto de um penhasco, de boa. O que é o louco? O louco é tudo aquilo que a gente começa, inicia. Você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Essa trouxinha do louco, o que representa? Representa nossas experiências. É só isso que a gente traz. Tipo, quando a gente... Não sei, né, se você acredita em reencarnação, mas eu acredito. E eu acho que fala sobre isso, sobre essa jornada nossa aqui. Então, louco é isso, as potencialidades, sabe? E a partir do louco é que daí já vai começar, né? Toda a jornada aí do tarô. Pode falar. Interessante. Porque assim, o louco já me parece... Sabe aquelas fotos daquela pessoa indo pro sertão com a roupa aqui atrás? É tipo assim, né? Estou, entre muitas aspas, indo para uma próxima experiência. É uma próxima experiência, já está total. nela, né? Tanto é que ele é zero, né? Tipo, é aquilo que vai dar início, né? Então, várias situações a gente tá no louco. Quando você decidiu, por exemplo, começar esse podcast, você estava no louco primeiro. Tipo assim, vou começar algo novo e tal, e você não sabe o que vai dar, você não sabe o que vai acontecer. Então, qualquer decisão que a gente toma é o louco. É assim, você tá de olho fechado. O louco tem uma energia muito boa no lado luz, que é a leveza, sabe? Até uma certa imaturidade, tipo uma criança, uma inocência, né? Não digo imaturidade, mas eu diria uma inocência. Ele traz essa inocência, essa expectativa. Uma carta muito positiva. Mas no lado sombra também, tipo, quando fala de personalidade de alguém do louco, ele fala também sobre imprudência, né? Tipo, uma tiragem de relacionamento. Sai o louco, a consulente pergunta, tô me relacionando, sai o louco, fala, não gosta de compromisso, é aquele que vai se jogar mesmo. Mas nessa ideia, assim, da jornada mesmo, da nossa jornada para uma ferramenta de autoconhecimento, é aquilo que começa, entendeu? Que inicia, o início. E quando você fala assim, correlacionando isso com a jornada do herói, a própria jornada do herói, ela fala dessa jornada entre os arcanos maiores. Sim. Então, isso que você colocou aqui é o caminho. E esse é um caminho, vamos dizer, da experiência humana, é um caminho, vamos dizer, da humanidade enquanto unidade, é um caminho da Terra, do universo, como que é? Sim, porque tá tudo relacionado, né? A evolução, tá como ela relacionada, exatamente, como ela é. Então, pode ser no micro, né? Tanto na nossa vida aqui cotidiana, na nossa encarnação, pode ser no macro. Então, todo mundo vai passar mais ou menos pelas mesmas coisas, entendeu? E ele fala disso. Mais ou menos você vai encontrar umas dificuldades no caminho, mais ou menos você vai ter que fazer escolhas, mais ou menos você vai ter que lidar com o seu ego na carta da torre, mais ou menos você vai ter que voltar para dentro para achar suas sombras na carta da lua, mais ou menos você vai ter que mudar de perspectiva, né? Ver as coisas de outra forma com a carta do pendurado. Então, mais ou menos tudo que a gente escolhe fazer, a nossa vida, você vai passar por esses caminhos, entendeu? Vai ter hora que você vai ter que parar e vai refletir com a carta do eremita, entendeu? Ou a carta da força, ela fala sobre domar nossa fera interior, nossos instintos. A gente tem que aprender a fazer isso. Não tem como. Para evoluir, você tem que aprender a fazer isso. E é isso, né? E às vezes é um recado, né? É um recado quando sai e fala assim, opa, peraí, você tá muito no instinto, vamos dar uma segurada aí. E você me traz uma reflexão aqui, Ceci, não sei se faz sentido, desse caminho aí, dessa jornada do herói. Eu relacionei um pouco com as estações, né? A gente tem aqui, vamos dizer, a gente tem o inverno, assim, a morte, para vir uma primavera, começar a renascer as coisas, pra gente ter um verão, que é o nosso auge. São ciclos, né? E aí começar a voltar mais para dentro de novo, para voltar e me traz um pouco dessa ideia do tarô, né? Que assim, é o louco, ele tá indo lá para a experiência dele, e aí começam a ter os karmas, os desafios, as provas da vida, até ele chegar no, entre muitas aspas, o fim, que seria... O mundo. Eu achava que era a lua. É a melhor carta do tarô. O mundo. Que é que você concluiu sua experiência
com aprendizado, com sucesso, você evoluiu ali. Teve Mas sobre algum assunto ou vamos dizer da vida como um todo? Sobre a vida como um todo, sobre... Tipo, você terminou no mundo, você evoluiu. Você já... Só que, assim, tem um outro recado, né? Que você vai para uma próxima. Que quem busca... A sombra é isso. Quem busca a evolução sempre vai ter um desafio. Sempre vai ter que se desafiar, entendeu? Quanto mais você vai subindo, mais... É a espiral, né? Tipo assim, parabéns, você terminou, agora... Vamos para o próximo episódio. Por exemplo, vamos supor que você queira lutar com, sei lá, um vício, né, seu. Você vai passar por uma jornada difícil. Você seguiu, você chegou aqui no mundo, você não tá perfeito. Tem muita outra coisa aqui pra você ver, né? Então é isso, mais ou menos. Fala das nossas jornadas, né? Não só da nossa encarnação em si, mas das nossas escolhas, né? Tipo... As nossas escolhas para evoluir também, é muito importante isso. E Ceci, quando a gente está falando dessa jornada, a gente está falando da jornada enquanto personalidade ou da alma? Tem alguma reflexão sobre isso? Olha, eu vejo dessa forma. A gente vai experienciando, né, com a nossa personalidade, mas para atingir uma evolução da alma, digamos, é isso. Mas as cartas, elas estão falando um pouco dessa personalidade ou um pouco dos dois também? Eu acredito que dos dois. Porque, acredito que dá para colocar nesses dois contextos, né? Tá. Tem tudo a ver, na verdade, né? Até porque, igual você falou da força, você domando os seus instintos, de alguma forma você deixa a sua alma se expressar melhor, né? Exatamente. Na verdade, é um símbolo para você chegar na sua alma, né? É um símbolo para você chegar na sua alma, exatamente isso. Cara, que incrível isso, né? Porque você vê através de cartas, muitas vezes, estampado na sua cara aquele momento de vida que você está passando e as reflexões que aquilo vem, né? Porque imagina, tanto de simbolismo que tem essas cartas. Tipo, o que ela está querendo conversar com você, igual a gente estava conversando aqui no começo, né? A gente estava falando sobre conversar com as cartas, né? E isso que a gente está conversando parece que é isso, né? É como se você estivesse conversando com o universo, né? Conversando com Deus. Sim, ou, sei lá, como o símbolo é isso, falar. Né? O símbolo é exatamente isso. Você vê a figura aqui, o que ela te remete, né? Mais do que o que você estudou, o que estão falando, é o que você está percebendo ali. Eu lembro até com a minha terapeuta, eu estava conversando com ela, né? Falando, eu tinha tirado a lua. O que é a lua? Só por curiosidade. A lua, ela tem vários significados, né? Mas como você estava falando com a sua psicóloga, isso? Eu acho que é mais pra gente olhar para as nossas sombras. Mas por que eu falei isso? Porque aí ela chegou e me disse o seguinte, falou assim, cara, nem vá atrás do que... Claro, não falou com essas palavras. Cuidado para ir atrás do que significa ela, o que alguém disse, mas tenta olhar para a carta, né? Tenta pegar aqui para a carta e ver os elementos. Exatamente. O que aquilo te remete, né? Será que aquilo te dá um medo, né? Te dá uma angústia, tipo, tô vendo um sol aqui. Pô, de alguma forma tem uma luz ali que tá te impulsionando, uma força, né? Tem essa mochila, essa mala aqui que é tipo, igual você trouxe, é como se estivesse começando uma experiência. Uma experiência. Sabe? Você vê que tem toda uma vestimenta de aventureiro, né? Então, assim, começando uma aventura. Então, você consegue tirar isso, né? Não sei se é uma onda ou atrás aqui, ou uma montanha. Mas, assim, dá pra você tirar e, às vezes, a pessoa vai entender de outra forma, né? E tudo bem, né? Porque cada pessoa vai ver aquilo de alguma forma. Jung falava isso em relação aos sonhos, né? Não adianta você sonhar com algo, pegar lá aquele dicionário dos sonhos e olhar. Não, você tem que entender o que aquilo quer te dizer. Escreve, por exemplo. Você sente com aquilo, você né? sente. O que, por exemplo, tal objeto representa para você? Porque só assim você vai entender o que ele está querendo dizer. Não adianta pegar e falar, é isso, não. Cada pessoa olha para as coisas de um jeito. E isso tem muito a ver com as crenças das pessoas, né? Com as experiências de vida. Então, é isso. Às vezes uma maçã para mim representa algo e para você já tem outra representação. Você pode lembrar de um fato, quando eu era criança, não sei, sabe?
Então isso é muito amplo, né? O mundo subjetivo é muito amplo. E até se a gente levar em conta mais uma vez a reencarnação, imagina que a gente teve várias vidas, né? E teve vários acontecimentos na nossa vida. E às vezes aquele símbolo, né? Concretamente a gente não tem uma ideia. Mas teve algo ali que te remeteu em outras vidas que, pô, te traz, né? Te mexe com você. Tem sim. Muitas vezes as pessoas... Você nem sabe por quê, né? Nossa, mas por que isso me traz essa sensação de nostalgia, essa sensação de alegria, essa sensação de pânico? Tanto é que os próprios elementos da natureza. Tem pessoas que com fogo sentem uma coisa muito forte com a água, seja com o ar, seja com a terra. Cada um se conecta de uma forma diferente, né? E a gente está falando, mais uma vez, de um plano aqui concreto das coisas finitas para um plano mais infinito, mais imutável, que as coisas são, podemos dizer que é a verdade com V maiúscula. E como que você chega nisso? Não é objetivamente. Não. É pelo subjetivo, é pelo símbolo. É pelo símbolo. É pela percepção e, às vezes, tudo isso que alguém escreveu é segundo a percepção dela, ela é um ser humano, né? Ela pode ter trazido várias reflexões para a gente poder entender os simbolismos, mas tem coisas que vão ser mais ressoar com você de uma forma do que com o outro, né? Uma vez eu ouvi um tarólogo falando isso realmente, né? Olha para a carta e vê o que ela te fala. E segue isso, entendeu? Eu acho que a Gi falou da torre, né? Para todo mundo tem uma interpretação, mas já para mim... eu vejo outra coisa. Então segue isso, porque a carta vai conversar com você, entendeu? Vai conversar com o tarólogo, ela conversa. E os próprios aspectos da vida, né, Ceci? Eles não, muitas vezes, se olhar de um plano amplo, eles não são nem bons nem ruins. Aconteceu algo muito forte com você há 10 anos atrás, vamos dizer assim, que, cara, sei lá, morreu seu pai, sua mãe, e aquilo te abalou muito, mas hoje você vê com os olhos e fala assim, cara, aquilo de alguma forma foi importante tanto para ele, para ela, como para mim, como pessoa. Isso, você começa a ver a vida de uma maneira menos dualista, né? Então, é exatamente a carta da torre. Ela traz essas reflexões. Não é bom ou ruim, é ter um objetivo, entendeu? Que é a nossa evolução. É isso. Não, é isso. Às vezes um fato que a gente fala, nossa, mas isso foi péssimo. Teve que passar. Não adianta, a vida é assim. O tarô fala isso pra você. Você vai ter que olhar as suas sombras, você vai cair algumas vezes, você vai ter que lidar. Tipo a roda da fortuna que você falou, né? Uma hora a gente tá em cima, uma hora a gente tá embaixo. A gente tem que aprender a lidar com isso. Não adianta. É a vida, a gente vai passar por isso. Os estoicos falam muito isso, que a gente tem que aprender a lidar com o que está no nosso controle. O que está no nosso controle? É a forma como a gente reage às situações. Só. O resto, a vida, ela segue seu fluxo. A morte, ela vai acontecer para todos. Brigar com isso é sofrimento, né? Os budistas falam muito de desapego. Desapego é isso, é você entender como a vida funciona e aceitar. E saber lidar, trabalhar o seu interior para aprender a aceitar isso, entendeu? Nossa, Ceci, você tralhou aqui com uma sabedoria. E, você me trouxe, uma iluminação nesse sentido, né? Trouxe luz, né? Porque é sobre isso, né? A gente não controla quase nada. A gente controla, sim, algumas coisas, né? Eu controlo pegar essa água e tomar, né? Eu controlo agora escrever alguma coisa. Eu posso controlar como eu vou voltar para casa, até entre aspas também, né? Mas dentro das coisas que você não controla, o que resta é aceitar e saber que existe uma sabedoria divina para isso, né? Exatamente. O que o karma está trabalhando para isso. Exatamente. Existe uma matemática que está sendo feita, né? E quando você acredita nisso, parece que a vida cria mais fluidez, né? Parece que o trajeto fica um pouco mais leve, né? Torna tudo mais leve, né? A gente fica brigando, dando murro em ponta. Não, eu não quero que esse relacionamento termine, levando aquilo, eu não quero perder esse emprego. E às vezes você fala, olha só, devia ter feito isso há muito tempo. Devia ter saído dessa situação há muito tempo. E você estava brigando ali com a vida e a vida não, deixa. Sabe, é tudo para sua evolução. É uma jornada assim, mas você pode empacar aqui e voltando, até você ter esse aprendizado que você tem que deixar as coisas fluírem. E muitas vezes é a afirmação de alguma carta, né? Sei lá, tô refletindo aqui, você me disse, eu tô certo. É a afirmação de que realmente seus instintos estão
estão controlados, né? Vamos voltar ali para sua afirmação. Afirma aí, meu amigo. Afirma aí. Legal, vamos para o próximo estágio. Vamos para o né? próximo estágio. Até porque não é uma coisa linear, né? Não Aqui é a gente linear. Tá falando de arquétipo. Né? Cada hora, depende da experiência, você vai estar em um, você pode voltar. Mas é isso a vida. É você entender que você vai passar por algumas situações necessárias, né? Que são importantes para sua evolução, né? O objetivo, na verdade, é esse, né? E é interessante, né? Porque aí, você me corrige se eu estiver errado, você tem muitas pessoas que vão lá tirar com você. E aí você vê quem está disposto a evoluir e quem não está, né? É aquilo que eu falei. Às vezes você mostra, olha, não está acontecendo isso porque você está insistindo em permanecer onde você não deve ficar. Mas a pessoa ainda não expandiu a consciência para enxergar aquilo. Ela vai uma hora. Não adianta, todos vamos, né? Às vezes precisa de uma carta da torre, né? Às vezes precisa de um momento ali muito de sofrimento. Quanto mais a gente aceitar com amor, sabe? Entender, menos sofrimento, menos sofrido né? Nossa jornada. Total. A dor vai existir, né? Eu lembro até que a Érica falou alguma coisa nesse sentido, que assim... O sofrimento é escolha. A dor, ela existe, né? O sofrimento é o tempo que a gente vai perdurar nessa dor, né? Isso mesmo. Quanto mais você aceitar ali, uma morte, né? Infelizmente, é um assunto que ninguém... Tanto é que tem a morte no tarô, também ninguém gosta. Já remete a algo ruim. Não, ela também pode ser transformação, né? Porque às vezes a gente precisa matar algumas coisas, né, dentro da gente. E trazendo umas visões erradas, algumas crenças, pra gente renascer, né? É interessante discutir transformar, né? É é importante, é necessário, né? Porque eu fico refletindo, né? Especialmente a gente nesse mundo ocidental, quando fala da morte, dá um medo, né? Ninguém quer conversar. Se alguém toca nesse assunto, eu me lembro assim de... Sabe, quando tem crianças que falam alguma coisa nesse sentido... Fica quieto. Poxa, um tabu, né? Um tabu que com todo respeito, é uma ignorância, né? Porque é uma coisa que a gente vai passar e algumas vezes na nossa vida, né? Algumas vezes, seja conosco mesmo ou seja com pessoas próximas. Sim, se a gente parar pra pensar daqui, sei lá, 100 anos, nós não estaremos mais aqui, não nesse corpo, né? Eu como Cecília, você como... Então, né? Pra que tanto apego com uma coisa que não vai durar pra sempre? E no próprio simbolismo da carta, né? Não só da morte, questão física, ela de maneira simbólica, igual você trouxe, assim, de que eu preciso mudar aqui, né? Verdade. E a gente tem que confiar, né? Porque tem uma inteligência superior, sabe? Guiando tudo isso, né? E a gente precisa confiar. Confiar em Deus, né? É isso. É saber que as coisas seguem sua ordem natural. E o que cabe a gente? Cabe a gente a tentar nos aproximar, né? Cada vez mais disso. Desse mundo, né? É isso. Total. Até porque, assim, né? A gente é só um pelinho perto desse organismo vivo, né? Que a gente chama de Deus ou o que for. Se a gente não seguir com ele vai levar a gente de qualquer maneira, né? Então a gente aceita. E mais uma vez, também não é a gente dizer que é uma vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. É saber ter escolhas, mas sabendo que a vida tem o seu fluxo, né? A gente está num rio. A gente pode saber qual lado do rio a gente pode ficar, mas o rio tem o seu fluxo. Ele tá te levando. Você não consegue remar para trás. Você até consegue, mas você vai cansar rapidamente. Vai sofrer, né? Vai sofrer, exato. Essa questão que você falou, deixa a vida me levar, eu acho que tem a ver com a ignorância, né? Tipo assim, você não quer entender as coisas. Isso daí eu acho que a gente tem que nadar conforme a correnteza, com consciência, né? Do que está por vir, do que podemos passar, entendeu? E a ignorância é justamente isso, né? O ignorar, não dar importância a algo. Né? A algo, não dá importância. Deixa, eu não quero saber disso, eu não quero pensar na morte, eu não quero pensar que eu quero viver o agora, deixa a vida me levar, sabe? Não, é necessário, né? Mas a vida vai ensinando. Ela vai. Até porque, assim, existe uma sabedoria, existe uma energia que vai te puxar. O karma vai te levar pro Dharma, meu amigo. É isso.
Pode demorar, mas vai te levar em algum momento. E quanto mais demora é pior, porque tem mais sofrimento. É. Por isso que aí eu volto assim a esses simbolismos dessas cartas, né? Porque elas vão te trazer elementos para se aproximar mais desse Dharma, né? Porque às vezes a gente nesse plano muito concreto, a gente esquece de olhar um pouco os símbolos da vida, né? Que às vezes, teve um podcast que eu estava conversando com um amigo que é da Eubiose também, estuda junto com o Edu, que vocês conheceram. E ele tá falando assim, dos próprios símbolos que a vida nos traz, né? A gente tá falando dos símbolos aqui das cartas, das tiragens, mas a vida ela traz simbolismos, com certeza, né? Seja com cores, seja com pessoas que você encontra, seja com o que for, né? Com certeza. É muito legal isso. Oi? A sutileza. Total. Eu vou te contar, você falou dos símbolos, eu vou te contar uma coisa, uma situação que eu vivi, né? Eu morava num apartamento. Quando eu mudei, a gente plantou uma árvore e ficava bem assim na janela. E eu tô lá, 15 anos depois, trabalhando em home office, eu olho assim, aquela árvore enorme. E tipo, um monte de, sabe, pássaros, os macaquinhos. Muito bonito aquilo, aquela visão assim da árvore, né? Trazendo sombra. Eu falei, gente, a árvore é uma mãe, sabe? Aí eu acho que eu entendi até a noção de arquétipo, vivi aquilo, sabe? O que é uma mãe, né? Eu falei, que lindo isso. E às vezes a gente não presta atenção nessas sutilezas, né? Foi um momento assim tão legal que eu vivi, assim. Um momento que você fala assim, nossa, mas ela está observando uma árvore. E eu fiquei lá, ó. Até um cliente me ligar e me voltar para o mundo objetivo. Você traz isso da árvore, guardadas as devidas proporções, tem a jornada do herói e a jornada da árvore também, né? Porque assim, ela teve vamos dizer, as suas dificuldades para poder nascer dali, para onde ela ia buscar energia e, vou buscar raízes energia profundas, né? Sabe, ela tem todo esse caminho num certo sentido, né? A primeira experiência daquela semente começando a dar os seus frutos, as suas raízes e tendo que batalhar ali, né, eu não diria os instintos, né, porque eu não sei se árvore vai ter instinto, mas com o Dharma que ela tem a seguir, né? Exatamente, né? Eu acho que crescer não é fácil, nem para uma árvore. Somente hoje em dia, né, que existe tanto desmatamento, é uma situação complicada. Mas enfim, mas é bem isso que você falou. É tanto ensinamento, você pode, né, obter tanto ensinamento de uma árvore. Total, é bem legal, né? Pô, Ceci, você acha que dá pra gente tirar umas cartinhas? Com certeza. Pro canal? Uhum. Pro canal, não pra mim, viu? Olha lá, mas... Pra saber como que vai ser esse canal, né? Trazendo um pouco... Vamos lá. A essência aí da... Vou tirar com esse tarô mesmo, tá? Com os arcanos maiores aqui. Trazendo a interpretação da magnífica Ceci, não é mesmo? Vamos ver, né? Pô, legal, meu, Ceci. Obrigado por você ter topado bater esse papo. Pô, pra mim, assim, já trouxe vários insights, assim, sobre esses símbolos, né? Que muitas vezes é esquecido, não só os símbolos do tarô, como os símbolos da vida, né? A linguagem simbólica, né? Você quer dizer? Exatamente, a linguagem simbólica. Lembro de um amigo conversando, que ele falando que ele foi lá arrumar a bike dele e o cara tinha... Ele até falou no podcast, se não me engano, que o cara tinha, não sei se na mesma semana, no mesmo dia, o pneu furou, tipo, 4, 6 vezes. Alguma coisa assim, não vou saber os números exatos, mas assim, sabe um número incrível, assim, muito alto. Aí ele até falou assim, né, de uma maneira, vamos dizer, mais simbólica, falou assim, cara, você não acha que isso... Quer dizer alguma coisa? Tem algo pra você refletir? O cara ficou puto da vida, né? Falou, quer dizer alguma coisa. Exatamente, às vezes ele precisa desenvolver alguma virtude. Exato. Quando você sempre, por exemplo, fica preso no congestionamento, desenvolver a paciência. E quando você enxerga isso, me dá a ideia que assim, o símbolo vira a própria vida, né? Essa conversa que a gente tá tendo, quando você sair daqui, alguém que você viu, sabe, a conversa com seu pai, a conversa com um amigo, algo que você... Tudo vira algo para você aprender, né? Tudo vira uma oportunidade para você tirar algo, né? Sim, exatamente. Então é magnífico, né? O simbolismo, por si só, você olhar ele objetivamente, mas quando você tenta entender mais com o coração, menos com a mente concreta... É total, entender com o coração, né? É isso mesmo. E esse é o tarô de Waite. De Waite. E eu tenho também o de Marselha.
Legal. E tem uma diferença entre eles? Então, o desenho, né? Mas as cartas são as mesmas? Só muda no de Waite, nos arcanos maiores, no de Waite, a justiça é número 11 e a força é número 8. E no de Marsella trocou. Eu estava até refletindo com um amigo meu esses dias. Eu falei que faz mais sentido para mim o de Marsella, assim, se você der essa sequência da jornada. Porque tem a carta 6, que é das escolhas, né, dos enamorados. Então, a partir do momento que você toma uma escolha, né, toma uma decisão, né, vai por um caminho, vem a carta do carro, que é para você colocar na prática. Tipo, eu decidi algo na minha vida, vamos colocar isso em prática, que é a carta do carro, que representa esse movimento que a gente faz. No de Marsella, logo em seguida é a justiça. E depois é do eremita. Então, o que a justiça vem aí trazer? Sua escolha foi ok mesmo? Suas ações estão ok conforme a sua escolha? Eu acho que para mim, traz essa reflexão, faz mais sentido. E depois vem a do eremita. O eremita é aquele momento que a justiça te coloca ali para refletir, né? E o eremita, né, te coloca para se interiorizar mesmo. O eremita tem essa representação, né? E ele é muito crítico, tanto é que o signo é de Virgem, né? Da carta do eremita, que é um dos signos mais críticos que tem. Acho que, se não é o mais crítico. Quando você fala dos signos, é quando você diz no momento que você nasceu, aquilo remete àquele signo específico? Porque o tarô também. O tarô faz relação com a astrologia, faz relação com a numerologia. Então, na representação no tarô, a carta do eremita é o signo de Virgem. Representa o signo de Virgem. Que tem muito a ver, né? Então, ele se interioriza para analisar toda a situação, né? Que é a carta número 9, porque depois já vai vir a roda da fortuna ali. Então, ele tem que dar uma parada, né? Então, na vida, a gente, assim, às vezes toma uma decisão, age, só que daí você começa a ver que as coisas não estão saindo muito bem, daí você tem que dar uma parada e falar, opa, né? Entender que a vida é aquilo que a gente falou, né? Vai seguindo o seu fluxo. E me trouxe até uma ideia, assim, a gente que estuda um pouco Blavatsky, né? Cada uma dessas cartas é um degrau, né? E não um degrau reto, né? Em espiral ou totalmente diferente. E para você conseguir ir para outro degrau, você tem que limpar seus pés, né? Você não pode chegar com lodo, você não pode chegar com seu pé sujo ali, porque você está carregando aquele karma, você está carregando aquele aprendizado que ele não foi totalmente transcendido, né? Então, quando você tem essa carta, você tem que, cara, me parece, pelo menos, que você tem que ir a fundo nela para você realmente tirar o máximo da luz dela, né? E menos da sombra, né? Se a gente for trazer essa polaridade. Sim, exatamente, né? Nós temos, né, que nessa Jung e o tarô fala um pouco disso também, né? Fala sobre atingir a carta do mundo, que é o que Jung falava da individuação, né? Que é o caminho de você integrar a sua sombra. Você tem que aceitar, a sombra existe, não tem como. Mas a grande sacada aí é você integrar seu lado sombra, porque a partir do momento que você integra seu lado sombra, você sabe lidar com ele, sabe? Você fala assim, olha, eu sei que eu tenho esse defeito. E dentro da carta você fala assim, tem essa sombra aqui e ela faz parte de mim enquanto personalidade. No tarô na jornada vem a carta da lua, que é aquele momento mesmo que você vai olhar para suas sombras ali, vai lidar com elas. Só que depois vem o sol. Logo em seguida veio o sol. No tarô tem... Existe uma carta que chama sol? Existe. A carta da lua, logo em seguida o sol. Porque acho que, assim, que eu já ouvi alguns tarólogos falando, né? Na hora mais escura, né, da noite, é antes do amanhecer. Então, depois que você integra, né, sua sombra, tipo o sol, você fala assim, não, agora... Aí, logo em seguida, vem o julgamento, porque a partir daí você sabe julgar situações de acordo com aquilo que você realmente é. Né? Porque daí eu me conheço agora, eu sei que eu tenho essas qualidades, eu sei que eu tenho esses defeitos, eu sei que eu preciso melhorar. Fala muito. Tá vendo como é interessante o tarô, Matheus? E toda a jornada, isso que me fascinou. Assim, exatamente. Porque assim, quando você vai tirar, sei lá, você tira quantas cartas normalmente? Então, eu tô achando, eu vou... Não, eu digo normalmente, assim, quando você vai tirar, isso varia, não tem um número certo. Varia, porque existem vários métodos de tiragem, né?
Para cada situação também. Às vezes, por exemplo, uma tiragem para relacionamento, eu uso o templo de Afrodite, que você vê o pensamento do outro. Então, vai depender, né? Aqui eu tô sentindo tirar o método pela Dan. Não, você falou que é quer isso. perguntar em relação ao canal. Não, eu só falei isso porque assim, é interessante, você trouxe uma visão um pouco de cima, né, de toda a jornada, e aí quando você tem essa visão, você já consegue ter uma ideia daquele momento, seja da pessoa, seja do que Ah, com está. certeza. Da onde que ela tá, né, ali. Onde que ela tá, mais ou menos. E só antes de tirar, Ceci, como que é a relação entre a jornada do herói e a jornada arquetípica? Eles estão falando sobre a mesma coisa, só que de Sim, maneira só que em diferente. linguagem diferente. Porque o Jung, ele é uma abordagem mais psicológica, né? E a jornada é mais pra nossa vida, assim, na nossa encarnação mesmo, pelo que eu entendo. Mas, na verdade, vai levar mais ou menos pro mesmo Tá falando caminho. sobre, porque um também tá falando sobre a personalidade, né? Sobre, vamos dizer, estão falando de nomes diferentes, bonitinhos, mas... E relaciona também, tem os arquétipos lá de Jung, então ele vai relacionar os arcanos do tarô com cada arquétipo e tal. Os arquétipos que Jung fala com os arcanos, ele com relaciona. Os arcanos, isso, aí a autora, ela faz essa relação, né? Que não foi o Jung que escreveu, foi uma discípula dele, na verdade. Então, faz toda essa relação. Então, é uma visão mais junguiana e outra é uma visão mais mesmo da jornada... Não sei se você já leu o livro da Jornada do Herói, Olha, agora me fugiu o nome do autor. Tem até da Nova Acrópole, uma palestra da Lúcia Helena falando a respeito. Mas me fugiu o nome do... eu acho Se alguém lembrar. Mas depois a gente procura. Isso, exatamente. Ou o Wendel procura e me fala aqui no ouvido. Exatamente. Mas, enfim, é isso. Acho que mais interessante. E se você precisar de ajuda para entender, você pode mandar mensagem que... Total. Não, a jornada do herói eu acho fantástica. Eu não conheço, confesso que... Mas eu acho interessante essa jornada perante a vida, né? Você atravessar pelos seus desafios, né? A gente até refletiu no último podcast, essa ideia de... Joseph Campbell. É isso mesmo. Tanto é que na jornada do herói... Tem muito filme, né? Os filmes usam essa estrutura. As estruturas do filme são todas assim. Né? Tipo Hobbit. O cara tá lá, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bem aquilo que a gente falou. E, tipo, chega alguém e fala, você tem uma missão. E o cara fala, não quero, reluta. Porque é a vida fazendo isso com a gente, né? Você precisa crescer. Você precisa sair de onde você tá. E é interessante, a gente estava até refletindo sobre isso no último podcast, que até trazendo um pouco da evolução, que assim, a jornada do herói é você saindo da unidade, enfrentando a dualidade para terminar na dualidade. Conhecendo, né? Conhecendo o seu... Isso, exatamente. Para terminar na unidade de novo. Na unidade de novo. E eu até trouxe a ideia, não foi do Hobbit, mas foi do Senhor dos Anéis, né? Que é Frodo ali, meio ingênuo até, né? Se a gente for trazer Isso, começa com uma figura ingênua, assim, tipo, vivendo aquela vidinha, vai dar um chacoalhão, vamos embora. Vamos voltar pra casa, né? Voltar como que chama? Pro mundo? A última carta? É o mundo. O mundo você concluiu sua jornada. É o fim do filme. É o Dende, mas não acabou. E dentro dele tem toda a jornada dentro de cada, vamos dizer, episódio, né? Que você for ver o próprio Senhor dos Anéis, no 1 tem toda essa jornada para terminar, para voltar pra jornada. Então, assim, tem várias jornadas dentro da própria jornada, né? Que é a vida, né? Uma vez eu vi um espiritualista falando... chega a ser cansativo. Mas é necessário. E não tem como retroceder. A partir do momento que você já tem a consciência, você não consegue mais retroceder. Você sabe que você vai ter que... É pior, né? Até mais sofrido, né? Porque você ampliou a consciência, você tá vendo outras coisas, você tá vendo esse copo. Você não pode mais fingir que esse copo não existe. Ele tá lá, né? É isso. Exatamente. E aí, preparado para a tiragem? Bora. Eu vou tirar só com os maiores. Como você aqui. sentir aí, Ceci? Vamos embaralhar. A sua pergunta deixa eu pensar aqui. Tem que fazer uma pergunta bem objetiva. Ajuda a taróloga.
Tem gente que pergunta, eu quero saber do meu relacionamento, minha casa, comprar, tipo, tudo junto. Eu falo, calma, vamos setorizar isso, porque senão não dá pra gente entender a resposta. Eu quero perguntar sobre a essência do canal, no sentido de... Ele vai seguir a sua essência? Se vai permanecer a Permanecer ideia... a essência, que é... A ideia aqui é trazer reflexões, trazer questionamento para as pessoas, que elas reflitam um pouco quem elas são, para quem sabe serem seres humanos melhores. E eu quero sempre trazer essa essência para o canal. Que o canal seja esse canal. Exato, exatamente. Que o canal... Olha, gostei, vai ser o slogan. Que o canal seja esse canal. Vamos lá, vamos ver. Um pouco sucesso, mas o sucesso no sentido... De atingir o objetivo, né? Não material. Não material. Que legal. É o maior... Muito melhor do que bens materiais. Até porque assim, se vier, que seja em prol do... Sim, exatamente. Consequência, né? Porque que nem a gente falou, acaba. Vamos trabalhar naquilo que é eterno, né? Exato. Vamos lá. Corta em... É pouquinho, corta em 2, então. Tipo em 2... 2 montinhos ali. Vamos dar uma cortada. Bonito também atrás, né? Bonito. Vou colocar mais assim. Mas acho que dá pra alcançar, né? Vou tirar o método Peladam meio adaptado. Porque, assim, esse método... Como chama o método? Peladam. Peladam. Antes de a gente tirar ele, vamos tirar ele. Pega a primeira carta, coloca aqui. Eu pego qualquer uma? Qualquer uma. É o que você intuir, Matheus. Já abro? Não, pode virar. Não, pode deixar. Vamos, tchau. Segunda aqui, que são os desafios para atingir seu objetivo. A terceira aqui, na parte de Como que é cada uma, cima. só para entender? Essa seria o quê? 1, 2, a terceira é na parte de cima. Não, mas... A energia atual. Energia Esses atual, são os desafios. Desafios. E essa aqui, a próxima, seria... O que está por vir, né? O que a espiritualidade está trazendo em relação ao tema. Não. Essa aqui. Aqui, a síntese... Não, mais uma aqui, agora eu tô falando. E uma pro meio. Ai, meu Deus. Você fez uma pergunta meio complexa, né? Vamos lá. Então, no método... Mas vamos assim, é mais o sucesso no sentido de... A essência, não sei se é muito subjetivo, você me fala. A essência é justamente com o sucesso do canal, de atingir essas pessoas, né? Já temos a... Mas o mundo tá... Ê, Dona Torre! Sempre acompanhando! Vira essa de cima, por favor. Não, Saiu umas cartinhas bem simbólicas, como a gente tá falando de simbolismo. Muitas da que a gente falou, né? Grande parte, né? Eu acho que praticamente todas. Acho que a única que a gente não falou foi a sacerdotisa, que é uma energia de muita sabedoria, passiva. Ela é bem yang. Tá meio... Saiu umas cartas assim. Como que é cada... Fala. Aqui é a energia atual. Olha, lembra que eu te falei que eu fiz uma tiragem que saiu a carta do diabo? E não me remeteu a algo ruim, tá? Tipo, que eu te contei. Aqui tá... Porque nós estamos falando, querendo ou não, de um trabalho, né? É um trabalho. Que nem você falou. Não é um trabalho em que eu quero enriquecer, mas eu tô... o diabo fala muito de poder, de você... do canal tá assim, cumprindo com o como é que fala? Propósito. Com propósito, exatamente isso. Só toma cuidado, assim, tipo, porque assim, eu vejo crescimento aqui.
com esse crescimento, não deixar a vaidade, sabe? Trabalhar em você, com as pessoas que trabalham aqui, para vocês mesmo, né? Porque vocês que estão fazendo isso aqui acontecer. Para vocês mesmo não deixarem não ficarem acorrentados nessa vaidade, sabe? Porque eu sou assim, porque... Se colocar... Acima do objetivo, por conta de um canal. Exatamente. Isso tudo falando do diabo. Falando da carta do diabo, da energia inicial, mas o diabo fala de poder, né? De você já tá dominando uma situação. Mas que nem eu falei, o diabo, ele sempre vai ter um alerta que eu gosto de passar pro consulente. Porque tem uma linha tênue entre você ter o domínio daquilo e você se envaidecer por conta disso, né? Até mesmo, que nem eu falei, depois da carta do diabo vem uma torre. E... A torre está falando sobre qual parte? A torre é meio que a síntese, sabe, da leitura. Então, a carta da torre aqui, ela me traz Tipo, você perguntou do objetivo do canal. E eu acho que o objetivo da torre é justamente fazer com que as pessoas, né, olhem certos aspectos. Tipo, então eu acho que você tá trazendo isso, fazendo com que as pessoas, através do seu canal, elas tenham esse momento, assim, de análise mesmo, né? Me trouxe uma coisa, aqui é a parte da síntese, energia e aqui é síntese. Eu tô querendo trazer um pouco mais as minhas reflexões, assim, né? Mudar um pouco, não também, aqui o podcast sempre vai ser, mas trazer outros formatos, né? Outras maneiras de trazer reflexões, né? E eu tô um pouco nesse, né? Sem saber se você... Não só sem saber, mas em vias de trazer isso para ação, podemos dizer assim, né? Me remeter um pouco disso, né? Porque... Sim, quebrar uma estrutura, né? Quebrar uma estrutura para trazer uma outra, assim, sabe? Sim. Aqui o meu... Vou dar até uma clarificada depois da sua... Pra ver se a gente fala disso. E quando você lê, normalmente você lê e aí entra aqui no centro? Sim. Vai sempre por fora, olha que interessante. Simbólico. Vai te trazer muita sabedoria, tá? Muita sabedoria, sim. E eu tô vendo aqui que você falou disso, né? A carta da Lua, ela fala muito de fases. Eu acho que o seu canal vai ter várias fases mesmo, porque, que nem eu falei, a jornada é assim, né? Conforme vai acontecendo, a gente vai tendo esse feeling. Nossa, eu vou mudar, vou fazer tal coisa. Vem um convidado aqui, você conversa, ele te dá uma ideia e você fala assim, não, eu acho bem legal, acho que tá no caminho, né? É estar disposto a... Estar disposto. A se adaptar. Adaptações. Porque nada permanece. A energia sempre é fluida, né? Tudo vai mudando. Eu cortei aqui. Bom, eu mesmo vou tirar essa aqui. Sim. Você quer mexer nas estruturas. Esse é o arcano que rege. Realmente. Tem a ver, mas vai ser positivo. Eu vejo aqui que vai ser bem positivo, Matheus. Eu acho que essa sua ideia tá legal. Então o canal, ele tá, de alguma forma, isso significa que ele vai mexer as estruturas e eu tenho que estar um pouco da sua ideia inicial, né? Você vai derrubar um pouco essa ideia e você vai mudar, porque o Hierofante fala, né, um pouco disso. Que é o arcano da estruturação, né? Olha que interessante. Tá falando da desestruturação, logo vem um outro para falar da estruturação. Então é tipo assim, quebrar somente uma religiosa, né? Mas é o carta do Papa, mas não só, né? É o arcano que rege as instituições, digamos assim. E você tá à frente desse canal, então você que tá aqui como representando essa figura. Eu acho que, ok. Tem essa lua que a lua pra mim, como você falou isso, me remeteu logo a uma mudança de fase. Então, seu canal vai ter várias fases. E aqui é qual parte?
Quando você fala, não tem muito essa. Não, é o que está vindo, né? É o que está vindo. É o que está em potência, né? É o que digamos assim, o que a espiritualidade está te trazendo. Saiu a carta da Lua, mas dentro desse... Tá vendo como vai desenrolando, né? Dentro desse contexto aqui, é uma nova fase. Tipo, a Lua é isso também, né? Então, tá vendo? Ela pode falar de várias coisas, inclusive essa. Mas não vai ser o fim do seu canal, né? Que o mundo representa a finalização. Vai ter muita coisa aqui e vai ser um aprendizado muito grande para você. Vai te trazer muito crescimento. Já está trazendo, né? Com cada pessoa que eu... cada pessoa... com você aqui já, várias coisas. Você vai tendo muitos insights. É muito rico para você mesmo, né? Total. Para você. Tende a crescer, sim, mas cuidado só com a carta do diabo aí no... falando um pouquinho, né? Porque a gente tende, né, que nem você falou de Blavatsky, né? Ficar lá na sala do conhecimento, né? Tipo... se enchendo esquecer de saída. Esquecer que é o objetivo mesmo. Que nem você falou, eu não quero perder o objetivo do canal, que é trazer isso para as pessoas, né? Essas formas aí de encontrar cada um o seu caminho. É isso. E a alta Dotisa. sacerdotisa significa... qual parte aqui? Tipo a resposta. O que está trazendo é muito... Ela representa o conhecimento, a sabedoria, né? Nossa, tanto é que ela segura um livro. Ou seja, ela segura um livro aqui. Deixa eu mostrar aqui pra galerinha. Boa. Olha o livrinho ali na frente. Ou seja, ela está guardando o conhecimento. E ela fala também de coisas ocultas acontecendo. Então, tipo, você tem muito a aprender ainda, sabe? Muitos insights ainda vão acontecer. E quando for, né, tipo, assim, conforme for acontecendo, um dia que tiver a finalização vai ser, tipo, você vai crescer muito, sabe? Tipo, é isso que eu vejo, mas não agora. O mundo, até como um desafio, ele é bom. Total. Porque fala muito de aprendizado. É aquilo que você... Cada vez que você vem aqui, você, tipo, cresce um pouquinho mais. Total, é isso? Total. Sempre tem um grau de consciência já se eleva. Exatamente. Pô, Ceci, queria te agradecer aí, primeiro por ter topado participar aqui do canal. Eu adorei. Trazer suas reflexões sobre o tarô, trazer um pouco a sua história de vida, tirar umas cartas e trazer sua interpretação sobre, vamos dizer, o caminho do canal. Sou muito grato aí de poder aprender com isso, tanto para o canal, para eu estar atento às coisas aqui que podem surgir, podemos dizer assim, como consciência, e também por aprender um pouco sobre uma ferramenta tão poderosa de autoconhecimento que barra em tanta superficialidade. Exatamente. Tantos, eu não sei nem a palavra agora, me fugiu até a palavra, coisas que ficam na superfície, as pessoas, ao invés de estudar e irem atrás, ficam com o que elas já ouviram falar. Preconceito, exato. É uma forma até do, né, pessoal aí, conhecer, entender, né, a profundidade que é o tarô. E uma dica, assim, se você quiser seguir... Mas assim, você tem agora o seu tarô, tira todo dia uma carta do arcano, sabe? Tanto dos maiores como dos menores? Aí fica... O ideal é que tenha pelo menos um arcano maior, né? Mas assim, o que esse dia... Sabe, qual é a reflexão desse dia? E você vai, tipo, analisar... E a melhor forma de você aprender, viu? Porque você vai ficar com aquele... Vamos supor que sai a carta da justiça. Eu tô sendo justo, né? Tem alguma situação que eu preciso ser mais justo? Tem alguma situação... Entendeu? Não, aí você vai... Tocou aqui, foi direto. Porque é isso, às vezes assim, eu muitas vezes reflito, às vezes, o meu dia, igual você falou, será que eu fiz E tem coisa que a gente não vê. Exato, e às vezes a carta ela pode trazer alguma coisa que te faz lembrar sobre algum acontecimento do dia, que muitas vezes traz uma reflexão muito profunda, né? E coisa simples, né? Às vezes você deixou de dar atenção para uma pessoa ali na rua, ou onde for,
que, pô, traz aquela carta, você lembra daquilo, você fala assim, E geralmente a caramba. primeira lembrança que vem é a que é, cara. Se, tipo assim, saiu uma justiça e você foi injusto com alguém, vai te vir na hora isso. E é uma forma mesmo da gente meditar sobre as nossas ações, meditar sobre a nossa vida. A própria Blavatsky fala dessas virtudes transcendentais, né? Da própria caridade, da justiça. Da justiça. Que tantos outros filósofos também falam, né? Que você começa a ver, é bem parecido, né? E é tanto objetivo e material como transcendental, né? Imagina, ser justo. Cara, você consegue ser justo tanto num sentido objetivo, numa viagem com os amigos, como de decisões mais complexas, né? Altamente espirituais, né? Ela é uma virtude, né? A gente tem que acessar ela, né? E procurar acessar cada vez em mais momentos da nossa vida. Tipo, tem situações que a gente nem tem consciência que a gente está sendo injusto, né? Total. E às vezes o tarô traz isso. Tipo, você tira uma carta, ele vai te remeter uma lembrança. Nossa, eu não tinha pensado nessa situação que eu tava agindo dessa forma, entendeu? Você faz assim? Faço. Interessante. Eu tiro o tarô todo dia, uma cartinha pelo menos, e já... Além de aprender sobre o tarô, você aprende sobre você mesmo, né? Porque você entende mais sobre as cartas. É uma ferramenta de autoconhecimento total, né? Tem gente que faz a tiragem terapêutica, tem tarólogo, né? Que faz a tiragem terapêutica. E vai colocando a pessoa ali, refletindo mesmo sobre a situação de vida dela. Uhum. E uma pergunta, Ceci. Vamos supor, eu tirei a lua. Eu tento eu mesmo ver o simbolismo que essa carta traz para minha reflexão do dia, ou eu tento ver o que estão falando sobre essa carta, qual que é o simbolismo dela? Tenta ver sua reflexão. Fico mais nos símbolos. É legal você ter esse conhecimento, porque eu acho que quanto mais conhecimento a gente ter, tipo, às vezes um tarólogo fala uma coisa, você fala assim, poxa, na hora parece que você tem uma biblioteca maior ali para acessar, então ele vai ter mais informações para puxar. É legal. Mas a primeira coisa, segue a sua intuição, tipo, a primeira coisa é geralmente o que tá querendo te dizer, sabe? E eu vou em tarólogos, né? Eu sou taróloga, mas eu vou porque eu acho difícil fazer uma tiragem pra mim. Vários tarólogos falam isso, porque será que eu tô manipulando ali? Né? Será que eu tô querendo será que eu não tô querendo ver certas coisas? Tipo assim, como pra meditação, sim. Mas pra minha vida, de uma maneira geral, eu procuro ir num tarólogo, né? Nossa, daí eu perdi o que eu tava falando. Eu acho que você falou, né? Que você não tira pra você. Ah, sim. E às vezes eu olho lá, ele fala... Tipo, a mesma carta que eu teria uma interpretação, ele vai por outro. Porque é um leque, assim, né? E ele não tá com aquela, vamos dizer, entre muitas... As cascas que você tem... Exatamente. Para algum assunto. Igual você disse, você não quer enxergar algo. É difícil. E aí o seu inconsciente ou consciente, o que for, ele te mostra alguma coisinha aqui. Ele não tá mostrando o copo cheio. Ele tá mostrando só uma partezinha do copo. E aí quando vem um outro e vê de uma outra ótica, ele vê que na verdade o copo tá cheio. Tá inteiro aqui. Não tá pela metade, né? Exatamente. E vários tarólogos que eu conheço falam, não tiram, né? Eu tenho um amigo que a gente... José, beijo pra você. A gente, um tira pro outro, assim, sabe? E a gente conversa muito, estuda muito e tem muito essa troca. E é bem legal. Agora a Gi também, a Gisele está entrando, né? Na nossa turminha aqui de tarólogos. Ô, Ceci, antes de terminar, eu tenho umas perguntinhas, assim, direto e reto, assim, sem falar de... meu ascendente é peixes. Às vezes topa. eu demoro. O que vier na mente, vamos lá? Vamos. O que é liberdade pra você? Liberdade, pra mim, é você agir conforme aquilo que é certo. O que é o amor? O amor é o que move o mundo. Difícil. Eu esqueci de anotar, na verdade. Você acha que existe um propósito para nossa humanidade? Com certeza, a evolução. Acho que eu já falei isso hoje. Que mais? Espera um pouco, deixa eu pegar aqui.
Vamos ver, você não vai fugir com todas as perguntas não, viu? Mas, pô, gente, Ceci, eu agradeço muito a sua participação, tá? Cara, foi incrível. Está sendo, na verdade, né? Sim. Vamos ver. Não tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Última aqui, senão a gente deixa. Já foi também as perguntas. O que é Deus? Eu acho que Deus não é explicável. Nossa consciência não concebe aquilo que é Deus. A gente sente que existe algo superior, maior, Deus. Mas explicar o que é Deus é complicado. Então, eu sinto Deus, vamos dizer assim. E eu vejo em todas as formas Deus, sabe? É o simbolismo que a gente estava vendo, né? A gente tem que aprender a olhar e ver a criação de Deus e admirar e respeitar. É isso. Deus para mim é isso. E o que é a vida? A vida é uma jornada. Várias vezes. Cíclica. É isso. E nunca acaba não, tá? Você acha que a morte acabou? Não. O mundo não é o fim, não. Mas sempre vai começar. De novo e de novo. Ceci, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu sempre peço uma indicação de alguma forma de arte, seja uma música, um livro, uma peça que você assistiu, qualquer coisa. Pode ser até os próprios livros? Sim, eu vou trazer eles hoje. Eu acho que eu já trouxe com essa intenção, né? Para que as pessoas tenham o tarô mais como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Que seria Jung e o tarô, uma jornada arquetípica. E tarô e a jornada do herói. Exatamente. Boa. Além de taróloga, eu sou poeta também, viu? Olha, eu escrevo. sério? Sério. Pena que eu não trouxe, né? Eu nem lembrei, fiquei tão focada no... Mas vou fazer um poema pro canal. Na próxima você vai trazer. Exatamente, eu vou escrever um poema. Eu gosto de escrever também, é uma forma também de acessar, né? De acessar. Principalmente nossas questões, né? Tipo, às vezes tem coisa que a gente não assimila direito, mas na hora que você pega aquele papel ali, você... Nossa, nem sabia que eu sabia isso, que eu sentia isso, que eu via as coisas dessa forma. E a arte, nesse sentido transcendente, isso. parece que traz, né? Eu também, Traz. eu me conectei bastante com um poema, assim, de escrever aquilo que você está sentindo sobre aquele momento, e muitas vezes vem coisas que parece que não é nem você, né? E cada um se conecta com uma arte, tem né? texto que eu pego, que eu leio, que eu falo assim, nossa, que legal esse texto, mas fui eu mesma que escrevi. Tem outros que eu já falo, esse aqui, ó, tava muito amador ainda. Mentira, ainda sou, é um hobby, né? Claro, claro. Mas é uma forma de expressão mesmo. E não é arte. sempre que a gente se conecta ali, né? Muitas vezes você está escrevendo, parece que vem algo, vem, né? Vem. Tem vezes que não, e tudo bem, né? Exercitar essa conexão com esse ser superior, né? Seja dançando, seja cantando, seja tocando, seja falando, muitas vezes rola isso. Aqui rolou contigo, assim, parece que você recebe algo e vem, assim, né? Fala assim, nossa, mas da onde que veio isso, né? Exato. É igual no tarô, você começa a olhar as cartas e montar um quebra-cabeça e você fala assim, eu sozinha não faria isso. Tem uma ajudinha ali. Ceci, queria agradecer demais a sua presença. Pra mim, aprendi demais. Que bom. E se você que... quiser continuar aprendendo, só me chamar aqui. Qualquer a gente vai trocar algumas ideias. As cartas. Eu gostei dessa ideia de tirar todo... Não sei se eu ia tirar todo dia, assim, às vezes você esquece, né? Às vezes correria do dia a dia. Sim. Mas trazer isso... Até mesmo para você conhecer as cartas, sabe? Se conecta com ela. Fica o dia inteiro, por exemplo, eu tirei o Hierofante. O que é um papa para mim? O que é um Hierofante para mim? Né? Que situação que eu vivo isso? Hierofante, não sei nem o que significa esse papa. É o Papa, é a carta do Papa. Mas que situação, ou vamos supor que você tira do diabo. Nossa, mas que aspecto positivo. Olha a figura, vê duas pessoas acorrentadas aqui, ó. Tem duas pessoas, né? Será que eu tô acorrentado em alguma situação e não tô vendo? Sabe, começa a se questionar, né? O tarô de Marselha... os arcanos maiores têm figuras, os menores não, mas o de Waite, que é o seu, todos têm figura. Então, até os arcanos menores. Você, não, por exemplo, não entendi aqui. Pega um arcano menor, sabe? Coloca junto, tenta
entender o contexto dos dois, né? Ah, trazer o menor para explicar o maior. Isso, para clarificar, né? A gente fala clarificar. Mas então o ideal é tirar dos maiores. Eu tiro dos maiores, deixo os menores de lá. E os menores só servem como ajuda para compreender aquilo. Mas assim, eu posso utilizar numa tiragem maior, menor. Eu tava tirando antes com tudo, assim. Não, pode tirar. Assim, não tem uma regra, né? Vai da sua intuição mesmo. E também os arcanos menores, eles trazem todo um significado muito interessante. Mas assim, eu trouxe mais os maiores aqui. Primeiro, pelo tempo do canal. Não dá pra falar claro. de todos os arcanos, né? Mas justamente por essa jornada que eu trouxe esse tema, mais ou menos, aqui. Que eu acho bem interessante. Que é o que me ajuda, né? O que eu já ouvi, não sei se... Que os maiores é tipo algo que, vamos dizer, vai acontecer ou tá ali já geralmente é a espiritualidade. E os menores é o que depende do livre-arbítrio, né? São situações, por isso que eu falei, usa mais situações mais pro dia a dia. Trabalho, quero saber, eu fiz uma entrevista de emprego, vamos supor, tá ali o que depende da pessoa, tal. E falam, né, tem uns tarólogos que falam, os maiores é mais o que o mundo espiritual está trabalhando para que aquilo aconteça, né. Mas assim, depois você vai tendo, as cartas vão falando a sua língua, digamos assim, e você entendendo a língua delas. É bem legal. É isso, Ceci. Eu agradeço também você, meu público. Eu espero, se você curtiu, passe essa mensagem adiante. Se essa mensagem ressoou dentro do seu coração, que espalhe, né? Eu acho que a gente está aqui para trazer diferentes formas de expressão, de conhecimento, que no fundo é isso, a gente quer buscar ser pessoas melhores, se questionar um pouquinho sobre as nossas ações, o que a gente está fazendo, será que vai de acordo com o nosso Dharma, será que não vai de acordo com o nosso Dharma? E procurar sempre ir nesse caminho reto, né? Buda mesmo dizia do caminho reto, né? Que a gente procure sempre a retação, exatamente. Que a gente tenha retas ações, retas palavras, retos pensamentos, e a partir disso a gente possa ser humanos melhores. E aqui a gente está trazendo isso. A minha ideia é trazer diferentes formas, aqui com a Ceci, trazendo o tarô, assim, trazendo símbolos, algo que muitas vezes tem um preconceito das pessoas, mas que a gente já está vendo aqui que traz muita reflexão pra gente. Então passa essa mensagem, se tocou, passa essa mensagem para aquela primeira pessoa que vem na sua mente, já passa. Sabe, curta, compartilha, que o objetivo desse canal é tentar trazer a essência dessas formas. Religare Podcast, então fica por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.